A minha pergunta é o seguinte, aí eu coloco na mesa, o que leva um médico com um currículo tão vasto a aceitar um cargo de ministro da Saúde? Vaidade única e exclusivamente? Não só isso, é a mesma coisa também o que leva, por exemplo, um Barroso, que era um advogado que ganhava milhares de reais, a ganhar 39 mil reais, receber líquido 30 para ser ministro do Supremo. Mas ali eu entendo o seguinte, como advogado, ele atingiu o Olimpo, o Olimpo do Judiciário. Então ele está no Olimpo do Judiciário. Eu estou falando aqui que um médico desse, com esse currículo tão vasto, é reconhecidamente um dos grandes médicos, aceita um cargo como esse. Num momento como esse. Porque ele atinge o Olimpo, ele, pro resto da vida dele, quando as pessoas forem se dirigir a ele, vai ser como ministro. Independente dele estar ou não ministro. Ele agora, todo mundo, ele vai passar a ser o brasileiro mais conhecido, porque ele vai estar todos os dias em todos os jornais do Brasil. É um desafio. E mas ao mesmo tempo que ele atinge o Olimpo, se a gente tomar como referência o Mandetta, ele vai do céu ao inferno em poucos minutos. Mas fale dele. Porque você viu o Mandetta, há 15 dias, o Datafolha divulgou uma pesquisa que o Mandetta tinha quase 80% de aprovação, né? E a gente vê que a saída do Mandetta, eu não estou dizendo que o Mandetta está saindo... Conclua. Eu não estou dizendo que o Mandetta está saindo queimado. Eu estou dizendo que eu tenho a convicção que o Mandetta não tem a mesma popularidade que tinha 15 dias atrás. O que leva, Enio, uma pessoa a largar a zona de conforto, né, a largar a área que está ali, é poder e prestígio. Ele vai ter poder e o prestígio que ele vai ter durante vai continuar depois. Tanto assim que, se você observar, Paulo Guedes não precisa ser ministro da economia. Verdade. Paulo ele perde dinheiro todos os dias. Riquíssimo. Mas na hora que ele está ministro, ele tem acesso a um poder que na condição de empresário ele não tinha. E desse poder decorre prestígio que ele vai levar para o resto da vida. Tanto assim, o Mandetta está saindo hoje e já anunciou que não vai aceitar nenhum posto estadual. Não vai ser secretário de nenhum governador, porque isso seria... Estavam especulando que ele ia ser o secretário de saúde de Goiás. De Goiás, isso, né? Seria... do Ronaldo Caiado. Evidentemente, apequenar-se, porque ele sai de um posto de ministro para um posto de secretário estadual de saúde. O DEM quer o quê? O DEM quer aproveitar a Mandetta para um projeto nacional, porque ele tem status nacional. Ele conseguiu se equiparar ao presidente na entrevista ao Fantástico. Só que isso é muito efêmero. Até o DEM conseguir... Como é que o DEM vai conseguir manter Mandetta como uma figura nacional? É que eu não sei. É complicado manter no topo sem o cargo. Agora, também tem outra coisa que ele leva, e qualquer um que sentar numa cadeira de ministro, é a informação. A quantidade de informação que ele carrega ao sentar naquela cadeira. Ele sabe como são os trâmites, ele sabe como é que funciona o poder, ele sabe os caminhos. E aí uma consultoria dele agora vale muita coisa, passa para outro status. É por isso que todo mundo abre mão, porque a gente aqui em Natal, ou quando a gente é menor, a gente pensa muito em salário, né? Como salário, um dinheiro para passar o mês, para passar o ano, para passar 4 anos, 5 anos, que muitas vezes esse não é o problema desse pessoal. Se você observar, Gustavo, todos os homens que ocupam grandes cargos públicos adquirem tanto prestígio que na sequência saem pelo mundo para fazer palestras. SHC foi assim, Lula foi assim, que teve contornos bem nebulosos depois, as palestras do Lula. E aí criam institutos, por quê? Porque o fato de ter alcançado o posto público, que vocês chamaram aí de Olimpo de maneira muito acertada, significa que ele tem todas as credenciais para ser reconhecido como alguém de excelência. Depois que você sai dali, tem um prestígio que faz o que quiser com ele. Até hoje a gente escuta, até ontem, qualquer coisa de economia se fala em Maílson da Nóbrega.
o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Maílson da Nóbrega foi o responsável pela maior tragédia econômica do Brasil, com a inflação de 80% ao mês. A gente ainda escuta algumas pessoas dizerem, defenderem, arguírem que o Delfim Neto ainda é uma referência. Pois é. Inclusive, essa semana tá fazendo entrevista aí. Pois é, Maílson da Nóbrega ele produziu uma inflação na época de Sarney de 80% ao mês. É algo inacreditável, certo? Mas ele é a referência até hoje. Com a consultoria dele lá, vale milhões a opinião dele. E ele carrega esse patrimônio aí há 25, 30 anos. Eu sei que quando ele foi nomeado, ele deu entrevista, ele estava dirigindo um Chevette, ele era funcionário público. Agora, e hoje ele está em outro tem nível. gente que sabe que já tem um prestígio que está acima do posto público. Por exemplo, Guedes, para quem não sabe, Paulo Guedes foi convidado para ser ministro de Dilma quando Dilma nomeou Joaquim Levy. Joaquim Levy foi ministro da Economia durante 1 ano e pouco. Vinha do Bradesco. Antes de Joaquim Levy, o convidado foi Paulo Guedes. E ele, em razão da deterioração política que já tinha naquela época, decidiu declinar. Se, por exemplo, esse governo atual se deteriorar e ele sair, o próximo vai ter que pensar, rapaz, eu vou colocar meus pés aí dentro desse negócio. Sempre também varia. Joaquim Levy, que contribuiu muito para levar o Brasil a esse caos, ele não era nada de esquerda, ele não era alinhado do PT, ele era um banqueiro, né? Alto executivo do Bradesco, indicação do Bradesco, e não tinha nada dessa política aí, do que a gente chama de uma política esquerdista.